aula de hoje vamos explorar um pouco sobre os triângulos? Bem, os triângulos, de acordo com os ângulos internos, eles podem ser classificados de 3 maneiras. A primeira é triângulo acutângulo. Ele pode ser classificado em acutângulo quando as medidas dos ângulos internos medirem menos que 90 graus. Por exemplo, nesse triângulo aqui, os ângulos internos medem 60 graus. Cada ângulo mede 60 graus. Então, nós o chamamos de triângulo acutângulo, quando as medidas dos seus ângulos internos medem menos que 90 graus. Temos aqui o triângulo retângulo. Nós o chamamos de triângulo retângulo quando ele possui um ângulo reto. Esse símbolo aqui, ó, demonstra que temos um ângulo reto, ok? Então, quando o triângulo tiver um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus, nós o chamamos de triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo e ele é classificado como triângulo obtusângulo. Bem, se você der uma olhada, a abertura desse ângulo aqui interno, ela é um pouco grande, né? Então, olha só, esse ângulo aqui, ele tá medindo 120 graus. Quando um ângulo interno de um triângulo mede mais que 90 graus, nós o classificamos como triângulo obtusângulo, ok? Entendeu direitinho? Podemos também classificar os triângulos de acordo com os seus lados em 3 tipos, de acordo com a medida de cada lado. Por exemplo, esse primeiro triângulo aqui, ele tem a medida dos lados iguais. Cada lado está medindo aqui 7 centímetros. Então, quando o triângulo ele tem todos os lados de mesma medida, nós o classificamos, nós o chamamos como triângulo equilátero, de acordo com a medida dos seus lados. Então, um triângulo com 3 lados iguais é classificado como triângulo equilátero. Quando nós temos um triângulo que ele tem 2 lados iguais e um lado diferente, nós o chamamos de triângulo isósceles. Este triângulo aqui, ele tem 2 lados medindo 11 centímetros aqui e 11 centímetros aqui, e esse outro lado aqui está medindo 7 centímetros. Então, quando isso acontece, de você identificar um triângulo que ele tem 2 lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente, nós o chamamos de triângulo isósceles. Aqui nós temos mais um triângulo. Este triângulo tem todos os lados diferentes. Aqui esse lado está medindo 5 centímetros. Este outro lado 10 centímetros e este lado aqui 12 centímetros. Então, como você pode observar, todos os lados têm medidas diferentes. Quando isso acontece em um triângulo, nós o chamamos de triângulo escaleno. Então, quando um triângulo tem todos os lados diferentes, nós o chamamos de triângulo escaleno. Podemos observar algumas semelhanças entre os triângulos. Veja bem, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Mas, além dele ter todos os lados iguais, ele também tem todos os ângulos medindo menos que 90 graus. Então, ele pode ser classificado como um triângulo acutângulo. Além de equilátero, de ter todos os lados iguais, ele também é um triângulo acutângulo, porque todos os ângulos internos medem menos que 90 graus. Que interessante, não é? Olha só, agora uma curiosidade dos triângulos isósceles. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. O triângulo isósceles, ele também pode possuir um ângulo reto.
olha só. Aqui eu tenho um triângulo isósceles, esse amarelo. Esse lado e esse lado tem a mesma medida. Esse lado aqui, ó, tem a medida diferente. Então, aqui ele tem, ó, um ângulo reto. Então, esse triângulo isósceles, além, né, de ser classificado como isósceles, ele também pode ser classificado como retângulo, porque ele possui um ângulo reto, ok? O triângulo isósceles, ele também pode ser um triângulo acutângulo. Olha só, o triângulo acutângulo, ele tem seus ângulos internos medindo menos que 90 graus. Então, alguns triângulos isósceles, eles medem menos, seus ângulos internos, olha só aqui, eles podem medir menos de 90 graus, ok? Podem medir menos de 90 graus. Então, quando isso acontece, o triângulo, além de ser isósceles, ele também é um triângulo acutângulo. Além do triângulo isósceles ele ser um triângulo classificado, né, como retângulo e como acutângulo, ele também pode ser identificado, o triângulo isósceles, como um triângulo obtusângulo. Olha só, aqui eu tenho um triângulo obtusângulo. Esse triângulo obtusângulo aqui, ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Esse ângulo interno aqui dele, ó, esse ângulo interno mede mais que 90 graus. Ele mede precisamente, olha só, 120 graus, ok? Então, ele tem dois lados iguais e um diferente. É classificado como triângulo isósceles, mas também como triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo interno medindo mais que 90 graus. E aí, gostou? Que legal, né? Muitas curiosidades nós podemos encontrar ao estudar os triângulos. Agora, vamos corrigir as atividades? Eu sei que você pode ter tido algumas dúvidas, então agora chegou a hora de tirar todas as dúvidas. Vamos em frente? Página 201. Vamos iniciar com a questão 39. Patrick ouviu um colega dizendo que os triângulos equiláteros são acutângulos e que os triângulos isósceles podem ser retângulo, acutângulos ou obtusângulos. Isso o deixou confuso. Tais afirmações são verdadeiras ou falsas? Por quê? Bem, olha só, essa pergunta aqui, ela pode ser respondida de acordo com o estudo dos triângulos, de como eles são classificados de acordo com os lados, as medidas de lados e de acordo com a medida dos ângulos internos. Então, vamos lá ver essa questão? Olha só, a primeira coisa aqui que fala, né, que os triângulos equiláteros também são acutângulos. E olha só, os triângulos, as afirmações, vamos logo, né, falar que são todas verdadeiras, ok? São verdadeiras. Os triângulos de três lados iguais, que nós vimos que são chamados de equiláteros, eles têm todos os ângulos medindo menores que 90 graus. Então, se eles têm todos os ângulos medindo menos que 90 graus, então os triângulos equiláteros, além de equiláteros, né, eles também são acutângulos, ok? Vamos continuar? Olha só, os triângulos de dois lados iguais, os triângulos isósceles, eles podem ter, primeiro aqui, ó, um ângulo reto. Sim, os triângulos, né, isósceles, eles podem ter um ângulo reto. Eles podem ter, né, os três ângulos menores que 90 graus, sim. E eles também, né, eles podem ter, né, os ângulos maiores que 90 graus. Então, as afirmações são corretas, porque os triângulos de três lados iguais, equiláteros, têm todos os ângulos menores que 90 graus. Os triângulos de dois lados iguais, triângulo isósceles, podem ter um ângulo reto,
os três ângulos menores que 90 graus ou ângulo maior que 90 graus. Entendeu direitinho? Se você ainda está com um pouco de dúvida, olha só, vai lá na explicação dos triângulos e você vai entender melhor, tá bom? Vamos agora adiante. Questão 40. Jade tentou criar um triângulo com lados das seguintes medidas: 9 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. No entanto, ela não conseguiu concluir a tarefa. Letra A. Por que isso aconteceu? Aqui eu tenho a representação do triângulo que Jade tentou construir. Aqui nós temos essa medida, ó, 9 centímetros. Aqui temos 4 centímetros e aqui temos 3 centímetros. É impossível construir um triângulo com essas medidas. Veja o porquê. Para construir um triângulo, não podemos usar qualquer medida. A medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Aqui nós temos esse triângulo, olha só. Aqui mede 7 centímetros e aqui mede 7 centímetros. A soma de dois lados sempre tem que ser maior do que o outro lado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 7 mais 7 são 14. A soma desses dois lados aqui dá 14, que é maior do que essa medida aqui. Já se eu somar 7 com 4, eu vou ter o número 11, né? Vou ter 11. E 11 vai ser maior do que o 7. Então, essa é a condição de existência de um triângulo, que qualquer um dos lados, né? Por exemplo, aqui, esse lado que mede 4 centímetros, esse lado tem que ser menor do que a soma desses dois lados. Já se eu somar esses dois lados aqui, esse outro tem que ser menor do que a soma desses dois. Esses dois aqui, a soma dá 11. Então, esse aqui, 7 centímetros, ele é menor. Então, essa é a condição de existência para se construir um triângulo. No caso de Jade, olha só, vamos observar. Se eu somar esses dois números aqui, ó, 4 mais 3 dá 7. Dá 7, e esse lado aqui, ó, deveria ser menor do que 7, mas, no entanto, ele mede 9 centímetros. Então, dessa forma, não se pode construir um triângulo, ok? A soma de dois lados, seja qualquer lado, a soma dos dois lados tem que ser maior do que o outro lado. E nesse caso aqui, isso não procede. Então, formalizando a nossa resposta na letra A, nós podemos colocar aqui o porquê, né? Porque o comprimento dos dois lados menores juntos não chega ao comprimento do lado maior, impossibilitando a construção dos três ângulos, ok? A gente vê que aqui foi possível construir esse ângulo, mas o terceiro ângulo não foi possível. Agora, vamos para letra B. Se fosse possível construir um triângulo com essas dimensões, como você o classificaria entre as opções estudadas até o momento? E por quê? Bem, com essas medidas 9, 3 e 4, se fosse possível formar, né, um triângulo, nós diríamos que ele era escaleno, porque os três lados possuem, né, tamanhos diferentes. Os três lados, eles são diferentes, ok? A medida, né, é diferente. Questão 41. Relacione os quadriláteros a seguir às propriedades que eles apresentam. Bem, pessoal,
Toda figura, todo polígono que possui quatro lados, ele é chamado de quadrilátero, ok? Então, se você observar aqui, olha só, temos somente figuras de 4 lados que são classificadas como quadriláteros. Para descobrir agora suas características, né? Cada um tem suas características diferentes e às vezes algumas semelhantes. Então, vamos aos quadriláteros. Do lado, né, no livro, você vê aqui esse quadro, né, onde tem as características de cada um. Bem, aqui nós temos o retângulo. Ele tem 4 características importantes. A primeira característica, né, olha só, tá lá no quadrinho número 1, ele possui exatamente 2 eixos de simetria. Ele também tem a característica 2, ele possui 2 pares de lados paralelos, ó, esse e esse lado. Ele também tem a 8ª característica, né? Tá aqui, né? Ele tem a terceira característica, que é o número 8, pessoal. Deixa eu pôr aqui. Ele tem 4 ângulos retos, né? Olha só, a gente identifica aqui 4 ângulos retos. E ele também tem lados iguais, 2 a 2. Esse lado igual a esse e esse lado igual a esse, ok? Então, a característica 12. Essas são as características de um retângulo. Temos aqui o quadrado. Ele também tem suas características em especial. Ele tem 5 características. A primeira é a de número 2. Ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, ele tem esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. Ele também tem a característica 4. Ele tem 4 lados de mesma medida. Cada lado, né, tem a mesma medida. Ele tem a característica 5. Tem 4 eixos de simetria. Ele também tem a característica 8. 4 ângulos retos, né? Olha só, 4 ângulos retos. E, por último, ele tem a característica de número 12. Lados iguais, 2 a 2. Esse igual a esse igual a esse. Bem, agora vamos para as características do losango. Ele possui 4 características. A primeira é a característica de número 1. Ele tem, né, exatamente 2 eixos de simetria. Né? Ele tem 2 eixos de simetria. Agora, a característica 4, né? Ele tem 4 lados de mesma medida. Então, deixa eu pôr aqui a característica 4. Ele tem aqui, olha só, pessoal, 4 lados, cada um, né, tendo a mesma medida. Ele possui a característica 11 também, que não possui ângulos retos. Ele não possui nenhum ângulo reto. E ele também tem a característica 12. Ele tem lados iguais 2 a 2, né? Ele tem lados iguais 2 a 2, ok? Deixa eu pôr aqui a característica 12. Agora, vamos ao trapézio. Bem, o trapézio tem 4 características. A primeira característica do trapézio é a de número 3. Isso mesmo. Ele tem apenas 2 ângulos retos. Olha só, aqui o trapézio tem 2 ângulos retos. Ele também tem a característica 9. Deixa eu pôr ela aqui, ó. Não possui nenhum eixo de simetria. Também tem a característica 10. Isso mesmo, né? Ele tem um par de paralelos. Ele tem um par, né, de paralelos. Agora vamos à característica. Ele tem a característica de número 15. 4 lados de medidas diferentes, né? Então, cada lado aqui tem uma medida diferente no trapézio. Agora, vamos para pipa, né? Temos aqui a pipa. Então, a pipa tem 4 características também. A primeira característica é a de número 11. Deixa eu pôr aqui a de número 11. Não possui ângulos retos, ok? A próxima característica é a 14.
ela apresenta apenas um eixo de simetria. Então, aqui, ó, a característica 14. A próxima característica é a 12. Deixa eu pôr aqui a 12. Tem lados iguais 2 a 2, né? Tem lados iguais 2 a 2. E a próxima característica é a 13. Não possui lados paralelos, ok? Agora, vamos para as características do paralelogramo. Bem, o paralelogramo ele tem 4 características. A primeira é a característica 2. Ele tem 2 pares de lados paralelos, ó. Esse lado paralelo a esse e esse paralelo a esse. Ele também não possui eixo de simetria, é a característica 9. Ele tem a característica 11. Ele também não possui ângulos retos, ok? A característica 11 não possui ângulos retos. E ele tem a característica 12, isso mesmo, lados iguais 2 a 2. Esse lado igual a esse e esse lado igual a esse. Questão 42. A professora de Marcelo disse que as figuras abaixo são chamadas de trapézio. Ela explicou que cada uma tem um nome diferente. Olha só, aqui nós temos a primeira figura, não é? Eu reproduzi ela aqui, ó, maior, para ficar melhor pra gente. Então, essa primeira figura é chamada de trapézio retângulo. Bem, por que ela é chamada de trapézio retângulo? Porque ela possui, olha só, 2 ângulos retos, você tá vendo? Então, ela recebe esse nome porque ela possui 2 ângulos retos. Além disso, eu listei aqui as características de um trapézio retângulo, olha só. Ele possui 4 lados de medidas diferentes, um par de lados paralelos, 2 ângulos retos e nenhum eixo de simetria. Então, esse é o trapézio retângulo, ok? Recebe esse nome porque tem 2 ângulos retos. Agora, vamos para o trapézio isósceles, né? Bem, aqui agora nós temos o trapézio isósceles. Por que ele recebe este nome de trapézio isósceles? Bem, esses dois lados aqui dele não paralelos, eles têm a mesma medida. Então, por isso que ele é chamado de trapézio isósceles. Aqui tem algumas características desse trapézio. Ele tem 2 lados de mesma medida, esses dois. Um par de lados paralelos, esses 2 lados aqui paralelos. Ele não tem, né, nenhum ângulo reto e ele tem apenas um eixo de simetria. Agora, aqui nós temos o trapézio escaleno. Olha só, o trapézio escaleno, ele tem a medida de todos os lados diferentes. Por isso que ele recebe esse nome, trapézio escaleno, porque tem as medidas dos lados todas diferentes. Aqui tem algumas características dele, né? Ele tem todos os lados com medidas diferentes, como eu já falei, né? E olha só, ele tem um par de lados paralelos, ele não tem nenhum ângulo reto e ele não possui nenhum eixo de simetria, ok? Agora, a letra B. Escreva quais são as características comuns, né, aos 3 tipos de trapézio. Bem, eu listei aqui 2, tá? E você aí, acredito que tenha listado mais. Olha só, eles são quadriláteros e eles possuem 4 ângulos, né? Então, todos esses trapézios, eles possuem 4 ângulos e são quadriláteros, ok? Questão 43. A pipa é um antigo brinquedo que nunca sai de moda. Ela é conhecida por diversos nomes: papagaio, pandorga, arraia, tapioca, balde, etc. Olha só, eu tenho certeza que você conhece esse brinquedo, não é? A pipa, né? Eu conheço como pipa. Bem, vamos aqui, esses pontinhos. Pinte de vermelho um quadrado da pipa. Olha só, aí na pipa aí, no seu livro, você já encontrou o quadrado? Já pintou o quadrado? Olha só, eu encontrei quadrados aqui. Pinte de laranja um retângulo da pipa.
Você já encontrou a retângulo? Bem, se a gente observar, nós podemos olhar para a rabiola, né, da pipa e pensar aqui, ó, nessas figuras que lembram retângulo, na verdade. Mas também aqui na pipa, olha só, nós temos essa figura aqui, ó, essa parte maior desses dois lados que também são retângulos. Pinte de verde um trapézio da pipa. E na pipa aqui também, né, nós encontramos trapézios e, né, podemos pintá-los de verde. Letra A. Que outros polígonos você encontrou na figura? E aí, você encontrou quais outros polígonos na figura? Bem, olha só. Nós podemos encontrar, ó, olha aqui essa parte, ó, que forma a pipa. Ela tem 5 partes, então aqui nós podemos visualizar um pentágono. Também nós podemos, olha só, esse segmento com esse segmento e esse segmento formam também um triângulo. E aqui, olha só, um triângulo interno e outro triângulo interno, ok? Então, na letra A, nós podemos encontrar triângulos e pentágono. Agora, a letra B. Alguma parte da pipa foi pintada com mais de uma cor? Qual? Olha só, e aí? Você pintou a pipa alguma parte com mais de uma cor? Bem, a gente pode sim, né, ter pintado com mais de uma cor. Olha só, a gente pode, quando pediu para pintar um quadrado de vermelho, a gente pintar o quadrado de vermelho. E depois, quando pede para pintar um retângulo de laranja, a gente precisa, né, pintar todo esse retângulo. Então, acaba pintando o quadrado, né, que está por baixo. Então, a resposta da letra B é sim, né? É possível sim a gente conseguir, né, a gente pintar lá na pipa uma parte, né, com mais de 2 cores. Questão 44. Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira, usando o V, ou falsa, usando o F. A primeira, né? A primeira afirmação. Todo quadrado é um losango? Bem, aí pergunta se todo quadrado é um losango. Aqui nós temos um quadrado e aqui nós temos um losango. O quadrado, né? Os quadriláteros, eles possuem os lados iguais. Recebem o mesmo nome de losango, ok? Então, os quadriláteros que possuem os lados iguais, eles recebem o nome de losango. Como o quadrado, ele possui todos os lados iguais, então ele recebe o nome de losango. Então, essa primeira afirmativa aí, ó, ela está verdadeira, ok? Ela é verdadeira. Agora, vamos à segunda. Todo losango é um quadrado? Olha só, nós temos agora novamente as mesmas figuras. E a pergunta inverteu, né? Agora, todo losango é um quadrado? Veja bem. O quadrado, ele possui 4 ângulos retos, ok? Que medem 90 graus. Já o losango, ele não possui ângulos retos. Então, essa afirmativa aí, ela está falsa. Ela é falsa, ok? Vamos agora responder aqui, ó. A segunda aqui é falsa, ok? Bom, temos aqui agora a terceira afirmativa. Todo paralelogramo é um retângulo? Aqui eu tenho paralelogramo e aqui eu tenho um retângulo. Olha só. E a pergunta, né? A afirmativa. Todo paralelogramo é um retângulo? Não, não é. Todo paralelogramo não é um retângulo. Por quê? Porque ele não precisa ter necessariamente ângulos retos, ok? Ele não precisa, ó, ter ângulos retos para ser um paralelogramo. Já o retângulo,
para ser um retângulo, ele precisa possuir ângulos retos, ok? 4 ângulos retos. Então, essa terceira afirmativa, ela é falsa, ok? A terceira afirmativa é falsa. Quarta afirmativa, todo retângulo é um quadrado? Bem, nós temos aqui, olha só, um retângulo e aqui um quadrado. Essa afirmativa, ela é falsa. Por que ela é falsa? Olha só, porque um retângulo, ele não tem os 4 lados iguais, né? Esse lado é igual a esse e esse a esse. Mas não são os 4 iguais entre si. Já no quadrado, ele possui os 4 lados iguais, ok? Então, essa quarta afirmativa, né? Ela é falsa. Vamos pôr aqui falsa, ok? Agora, vamos para a quinta afirmativa. Todo retângulo é um paralelogramo? Bom, aqui nós temos novamente um retângulo, ok? E aqui nós temos um paralelogramo. Olha só, um retângulo e um paralelogramo. A afirmativa pergunta, né? Afirma, na verdade. Todo retângulo é um paralelogramo? Ela está certa, ok? Ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque possuem lados opostos de mesma medida, de mesmo tamanho, e são paralelos, 2 a 2. Olha só, este lado oposto a esse, eles têm a mesma medida. Este lado oposto a esse, eles têm a mesma medida, e assim acontece com os outros lados, ok? E eles também são paralelos 2 a 2, né? Esse lado é paralelo a esse a esse, e a mesma coisa acontece aqui no losango. Então, nessa afirmativa aí, nós vamos colocar o V, tá bom? Porque ela é verdadeira. Agora, vamos para a última afirmativa. Todo quadrado é um retângulo? Bem, aqui nós temos um quadrado e aqui agora nós temos um retângulo. E a afirmativa é: todo quadrado é um retângulo? E a resposta é sim, é verdadeira, tá bom? Por quê? Porque possuem todos os ângulos retos. Olha só, o quadrado, ele tem 4 ângulos, né? E todos os ângulos são retos. No retângulo, ele também tem 4 ângulos retos. Então, nesta última afirmativa, nós colocamos o V, ok? V de verdadeira. Questão 45. O pentágono é um brinquedo de raciocínio lógico muito antigo. Esse modelo foi construído com um pentágono regular de madeira. Olha só, nós temos aqui esse brinquedo, ó. A base é um pentágono, né? E aqui em cima nós temos algumas peças, né? E que formam uma estrela. Bem, a letra A pergunta o seguinte: se cada lado mede 15 centímetros, qual é o perímetro do pentágono? Bem, nós sabemos que perímetro significa a soma de todos os lados, né? Então, a questão afirma que cada lado, ó, mede 15 centímetros. 15 centímetros. Se nós temos 5 lados, então é só fazer o cálculo 5 vezes 15, não é isso? E logo nós encontramos o valor 75 centímetros. Então, a letra A, o perímetro é 75 centímetros. Letra B, quanto mede cada ângulo de um pentágono regular? Bem, em um pentágono regular, cada ângulo mede, olha só, 72 graus, ok? Bem,
Agora vamos aqui para o que você vê. Olha só que imagem legal do Ricardo Ferrari, que arte linda, né? O primeiro aqui, ó, queria perguntar para você, o que você mais apreciou na tela de Ricardo Ferrari? Eu achei uma tela muito bonita, mas assim, na minha opinião, o que eu mais apreciei foi ver tantas crianças, né, brincando juntas. Faz tempo que eu não vejo tantas crianças assim, juntas brincando. Segunda, que brincadeiras identificou na obra? E aí, que brincadeiras você identificou? Tem um monte aí, né? Eu identifiquei crianças soltando pipa, crianças brincando de carrinho, de futebol, né? Enfim, você com certeza deve ter identificado muitas também. Terceira, você conseguiu perceber a existência de polígonos na pintura? Quais? E aí, você encontrou polígonos na figura? Eu observei bastante nessa figura, olha só, e eu encontrei alguns polígonos. Eu encontrei, por exemplo, triângulos. Aqui, olha só, nessa parte aqui, tá vendo? Eu encontrei triângulo. Eu também encontrei quadriláteros. As janelas e as portas, né? Lembram quadriláteros. E essa parte aqui da casa, ó, que tem a base, as paredes e o telhado, lembram pentágono, né? Então, eu encontrei nessas figuras, triângulo, quadrilátero e pentágono, né? Dá uma ideia dessas figuras, né? Desses polígonos. Na quarta, né? Em seu caderno, né? Olha só, tá pedindo o seguinte. Represente a posição de cada criança com um pontinho. Olha só aqui de vermelho, eu representei cada criança com um pontinho de vermelho. Na B, ligue os pontos com segmento de reta, de forma que apareçam dois polígonos. Bem, eu fiquei aqui pensando, né? E olha só, eu posso ligar esse pontinho a esse a esse, e esse a esse, e aqui eu formei um triângulo, né? E você, conseguiu formar um triângulo? Eu também pensei, olha só, em ligar esse a esse a esse a esse e esse a esse. Também encontrei aqui, ó, um outro polígono, ok? Na letra C tem registre quantos pontos ou vértices você desenhou nessas figuras. Olha só. E aí? Quantos pontos ou vértices você encontrou nessas figuras, né? Aqui nós temos 1, 2, 3 no triângulo. Já aqui no quadrilátero nós temos 1, 2, 3, 4. Na questão D, indique quantos ângulos existem em cada polígono. Olha só, aqui no quadrilátero nós temos um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. Já no triângulo, como o nome mesmo já diz, nós temos 1, 2, 3 ângulos. Olha só na E. Discrimine quantos segmentos de reta há nessas figuras. Aqui no quadrilátero nós temos 4 segmentos de retas e no triângulo nós temos 3. Olha a F. Escreva o nome de cada polígono. Bem, aqui nós temos, olha só, o triângulo. Não é? Nós temos aqui o triângulo e nós temos aqui um quadrilátero. Deixa eu ver aonde eu vou escrever. Eu vou escrever aqui, ó. Temos aqui um quadrilátero. Bem, agora a próxima. Elabore um pequeno texto explicando o que você
descobriu? Olha só, aí é com você, tá bom? Você pode usar sua imaginação, eu sei que você usou, né? E deve ter construído um texto bem legal. Devem terem feito, né, vocês, uns textos bem legais. Bem, essa foi nossa correção de hoje, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito você, que cada dia você prossiga aprendendo mais e mais. Olha só, se você quiser revisar um pouco sobre o que são ângulos, se você quiser revisar um pouco o uso do transferidor, eu também vou postar um vídeo que eu explico um pouco sobre ângulos e explico um pouco a maneira correta de usar o transferidor, tá bom? E também faço correção, né? E vou usando exemplos do próprio livro, lá do início do capítulo, tá bom? Então, eu vou postar os dois vídeos e você pode ficar à vontade para explorar. Beijos e até logo!